Aparece aqui, né? Tudo bem. Então, já rodou um pouquinho aqui do encontro, mas qualquer coisa, as pessoas que forem assistir depois, é só me perguntar. Mas, assim, na verdade, resumindo, a gente vai trabalhar vários pilares, né, que vai trazendo realmente mais saúde, mais qualidade de vida e objetivos, às vezes, específicos. Então, eu sei que muita gente, talvez, aqui vai entrar por conta da alimentação. Então, assim, as formações todas que eu tenho, elas vão fazer parte, né, dessas 4 semanas, tá? Só que a gente vai trabalhar esses pilares aos poucos. Então, a gente vai fazer pequenas metas para que vocês fazendo pequenos esforços, vocês vão tornando aquilo que é difícil em fácil. Ai, Luciana, você não está me vendo? Vocês estão me vendo, gente? Então, né? Talvez, Luciana, se você estiver no celular, você vai ter que rodar lá Não, a tela. Ana Paula, eu também não estou vendo, estou no computador, não estamos te vendo. Que estranho, gente. Deixa eu colocar meu celular também. Vou ficar meio esquisita que eu fico olhando para duas telas, mas tudo bem. Vamos lá. É isso, acho que você está em dois aparelhos, e um está com a tela sem vídeo e uma está com a tela com vídeo. É só rodar para o lado que vê. Vai ficar duas eu aqui. Vai ficar meio estranho me olhando aqui, mas tá bom. Mas acho que é isso mesmo que a Nubia falou, gente, porque na verdade eu tô com tô com celular e computador. Então, para quem chegou agora, o que eu atrasei é porque meu computador não estava abrindo o microfone e eu não sei por quê. E eu rodo sempre meus cursos nesse computador. E aí eu tive que, né, improvisar aqui, eu peguei o meu celular e coloquei junto. Aí eu tive que colocar também para carregar, que ele estava na bateria acabando, enfim. Mas qualquer coisa é só rodar a telinha aí. E aí a gente vai, então, tentar fazer com que esses pequenos passos sejam dados e que vocês entendam, né, o porquê que também não dá para fazer tantas mudanças ao mesmo tempo. Então, assim, as bases de mindfulness, né, para alguém que conhece mindfulness, se não, só dá um toque. A gente vai trabalhar isso, com certeza, vai ser a base de tudo. Então, assim, pensando em todos esses pilares, quando a gente for falar de organização, de rotina, de motivação, de formação de hábitos, óbvio que tudo isso aí a gente está falando, né, de neurociência, que eu vou trazer para vocês, mais mindfulness, né, e claro, aí vai ter o esforço individual, e por isso é muito importante vocês entenderem, né, se isso é uma busca que hoje vocês realmente queiram na vida de vocês. Porque você pode falar assim, eu quero, mas eu não tô tão assim animada. Se fizer, se eu fizer alguma coisa, ok, se não, ok. Quando é assim, gente, nem começa. Primeiro que você perde tempo, se tiver um investimento em dinheiro, você perde dinheiro também. Tem que ser realmente algo que você se comprometa, porque, assim, qualquer mudança não tem como, você vai ter que se esforçar, você vai ter que sair um pouco dessa zona de conforto, que não necessariamente é estar num lugar confortável e agradável. Às vezes você está numa zona de conforto que é ruim. Então, faz de conta que você tem algum problema de saúde, você nem é obeso, mas está um pouco acima do peso, e que, né, você sabe que, assim, se você não se cuidar, já está numa situação já não muito bacana, pode se agravar. Isso daí, para algumas pessoas, é uma situação, assim, né, de zona de conforto mesmo. Ela toma medicação, ela não vê nada acontecendo assim, então ela pensa assim, tá tudo ok. E é por isso que a gente vê, né, os números aumentando de várias doenças, né, que são oriundas de estilo de vida. Então a gente vê, por exemplo, obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, e elas sempre começam assim, eu não estou sentindo nada, né? Quando uma pessoa tem, por exemplo, sei lá, colesterol, dislipidemia, ela não sente isso tão evidente assim. Não dá um sinal de cansaço, nada. Só que, assim, isso daí é um passinho que vai dando a outros que vão fazendo surgir coisas mais graves, né? Por exemplo, um infarto, um AVC. Então, o grande ponto é a gente começar a sair dessa zona de conforto, mas que seja um movimento ativo dentro do que você consegue. Porque eu vejo também que as pessoas querem dar passos muito maiores do que, do que ela consegue dar. E do contexto que ela se encontra. Então, não adianta, você vê uma galera ali no CrossFit e fala assim, vou fazer CrossFit, mas você nunca nem começou a caminhar. Aí você vai fazer uma primeira aula, você vai morrer na aula ali, você vai falar assim, não, isso não é para mim, aí você desiste. Então, as pessoas tornaram também um movimento, né, que é o nome até desse projeto, como algo ruim, né? E não é que o exercício físico, gente, ele vai proporcionar a ideia que muitas pessoas têm do emagrecimento. Claro que o exercício físico é associado com a alimentação,
é um combo muito bom para isso, para a saúde, enfim. Nós fomos feitos para o movimento, até coloquei num post, né, a maior parte dos nossos neurônios se encontram, né, numa parte do cérebro que é relacionada à parte motora. Então, quer dizer, isso já mostra, a gente já foi feito para isso. Só que, por exemplo, pessoas emagrecem sem fazer exercício. Perfeitamente possível. Mas aí você vai ter um outro ponto que você vai ter que trabalhar e se esforçar um pouco mais. Então, assim, o que eu quero mostrar aqui é que a gente vai tentar desmistificar nessas 4 semanas coisas que são, assim, imprescindíveis para a mudança de fato. Então, é preparar vocês para que quando, né, na verdade, essas 4 semanas você já consegue fazer mudança. Aí vai depender muito de cada um, né, do seu objetivo. Então, no primeiro encontro, a gente vai falar mais essa parte comportamental, a gente vai falar de motivação, de formação de hábitos, né, de começar a dar os primeiros passos. E aí, depois disso, é óbvio, né, que a gente vai ter esses módulos e eu vou tentar, né, ajudá-las aí, ou ajudá-los, não sei se tem algum, né, algum homem, a dar esses movimentos para realmente conseguir fazer essas mudanças nesse sentido. E aí, claro, né, o Mindfulness entra, para quem não conhece Mindfulness, então a gente vai falar um pouco sobre isso, né, no decorrer do programa, mas é o ponto mais importante para que a mudança, né, possa ser feita. Porque o que o Mindfulness faz? Ele vai te colocar no agora. E só é possível fazer mudança agora, né? Não vai ser, né, ontem, amanhã, claro que você pode fazer se tiver, espero todos vivos, né? Mas o grande ponto é, efetiva mudança é agora. A gente pode até olhar para trás, para a gente ver onde a gente errou, onde a gente, né, fez algo que não foi bacana, aonde a gente teve dificuldade, o que pode ser feito para melhorar isso, mas a gente não vai se prender nem a passado, né, do tipo, ficar se culpando, porque eu comi aquilo, por que que eu não fui na academia, por que que eu não isso, e nem também ficar lá, né, pensando tanto na chegada, porque eu tenho que chegar logo, e esse é um grande ponto que eu vejo que faz com que as pessoas não consigam fazer as mudanças de fato. É tanta ansiedade de chegar logo, que aí quer fazer o caminho mais curto, né? Ninguém quer fazer o caminho completo. Então, assim, vou procurar um atalho. Eu falo sempre da montanha, né? Hoje eu não sei, eu também não consegui colocar aqui as imagens, mas enfim, a montanha, todo mundo quer chegar lá no topo, mas ninguém quer percorrer todo o caminho. Aí quer achar algum atalho, quer tentar fazer alguma coisa ali para, né, tipo, ir chegar mais rápido. E aí a gente vai vendo, pensando em emagrecimento, eu acho que todo mundo aqui já fez um processo de emagrecimento, ou conhece alguém que fez, que emagrecimentos rápidos até são possíveis. Quer dizer, né, a ideia que passa que emagreceu, mas aí a qualidade, como que o que perdeu ali, a gente não sabe, mas enfim. Mas o que os estudos mostram é que as pessoas reganham esse peso, e na verdade elas tendem até a ganhar mais do que elas começaram. Então a gente vai explicar um pouco por que que isso acontece também, né? E aí é importante que vocês entendam isso. Você fala, mas para que eu preciso saber disso? Eu só quero saber como faz para chegar lá. Mas aí vocês têm que saber por quê, porque o conhecimento ele liberta a gente. Primeiro que ele já te faz entender que a coisa não é simples. Ela pode até ser fácil. Não, quer dizer, ela não é fácil, ela pode até ser simples. Porque, na verdade, a gente, né, deu, sei lá, uma bagunçada na conversa toda aí, né? Ainda mais quando a gente pensa em alimentação. Então, a ideia é que a gente possa fazer essa base e entenda que certas escolhas, elas são fundamentais para o processo acontecer. Não que se você quiser todo dia comer McDonald's, não seja possível, por exemplo, emagrecer. Até é. Mas eu falo assim, a qualidade do que está indo para o seu corpo. Porque são esses nutrientes que seu corpo vai tentar absorver. E aí a gente tem outros impactos, que aí eu vou falar um pouco sobre a questão, né, de saúde intestinal, eu vou falar um pouco da questão, né, dessa conexão de intestino-cérebro e a formação até mesmo de neurotransmissores, e isso está relacionado com saúde mental, porque quando a gente fala em saúde, não tem como a gente ignorar essas outras coisas. Não dá para você falar de saúde física sem falar de saúde emocional e mental. Né, o nosso corpo, né, os nossos pensamentos, a nossa mente e as nossas emoções, elas se conversam. Então, se alguma de vocês já fez o curso de Mindfulness, sabe como que isso se interage. Então, a gente vai trabalhar todos esses pilares para que vocês possam entender que não adianta fazer um e deixar o outro de lado. Mas também é muito difícil manter todos muito equilibrados. Então, a gente vai tentar, né, fazer aí, né, esse malabarismo, mas sem que isso traga tanto sofrimento. Eu acho que esse é o processo que eu mais sinto, assim, das pessoas, da dificuldade, da pressa, de não ver o resultado e aí desistirem. Então, fica naquele ciclo vicioso.
Então, pensando que é o objetivo de boa parte, talvez, assim, em relação à alimentação, emagrecimento, por exemplo. A pessoa começa lá e ela não consegue sustentar porque ela restringe muito a alimentação dela. Aí tem essa ideia também equivocada de que emagrecer precisa cortar tudo, né? E não é isso. Muito pelo contrário, porque quando você corta, não é isso que acontece, o seu corpo ele é muito sábio. Então, quando você começa a entrar em escassez, o que o seu corpo ingere já começa a armazenar como gordura, também começa o seu corpo pedir os nutrientes que estão faltando. Quando tem questões emocionais, então pode dar aí acessos a compulsões, enfim, impulsos alimentares, até mesmo desenvolver transtornos alimentares. Então, essa relação de equilíbrio é que eu quero tentar ajudá-los. E aí, é importante, de novo, voltar para essa base, né? Como a gente faz isso? Como a gente pode voltar a ser mais natural, né? E isso é importante por quê? Porque a gente, na verdade, trouxe, no decorrer da história da humanidade, várias coisas para facilitar, né? Então, assim, a nossa existência. Então, a gente se tornou mais sedentário, a gente trabalha mais sentado, a comida ela já vem, né, toda pronta, mas cheio de químicas, coisas que não existiam no passado. E aí não é só isso, né? A gente não vai nem às vezes até a padaria, né? Às vezes a padaria está na frente da sua casa, você pede lá para o iFood. Então tudo ficou muito fácil, no sentido de ter, né, essas coisas todas. E o alimento é uma coisa que gera em nós não só uma questão de saciedade, que é uma coisa fisiológica, mas também prazer. Então, a gente vai falar um pouco também sobre isso, né? Sobre como somos motivados, né, pelo prazer. E aí eu vou falar, e aí vai ter que entrar em mindfulness, aí eu vou falar, né, em questão dessa parte comportamental de neurociência, como a gente trabalha esses hábitos que são formados e motivados pelo prazer, mas aquele prazer que traz algum tipo, né, de consequência negativa. Ou seja, a pessoa que gosta de comer, por exemplo, McDonald's, ela está ali sendo motivada, né, para comer um alimento que vai trazer uma sensação prazerosa. Então, assim, como que eu tiro um alimento desse, que eu não consigo me imaginar sem, e vou incluir uma outra coisa ali no caminho? Ou, por exemplo, faz de conta que algumas de vocês aqui fume e quer parar de fumar, né? Então, como que eu paro de fumar se isso me dá aquela sensação de, né, de, sei lá, de alívio quando eu estou estressado? E seja lá o que for que você tenha como hábito ruim e que você gostaria que fosse diferente. E tem pessoas que não veem aquilo como algo ruim. E eu falo que você tem que ter a consciência de como que é isso para você, né? Se você acha que isso não é um problema, que não precisa mudar, que não te traz sofrimento, eu também acho que não é um problema, né? Se você não tem, quanto a isso, algum receio lá na frente de que isso possa impactar na sua vida, aí você coloca a tua conta em risco. Mas a ideia é que a gente formar e tentar ajudar a formar bons hábitos, né? Porque, como eu falei, essa base, quando ela estiver bem estruturada, as mudanças vêm. Eu lembro que eu passei com um médico, eu até sugiro seguir ele chama Guilherme Takasa. E ele falava para mim assim, eu passei uma consulta com ele quando eu estava tendo transtorno de ansiedade, só que assim, eu queria tudo naquela época, né? E justifica o fato da ansiedade ali também, né? E eu falei para ele assim, não, porque eu também preciso emagrecer e isso. Aí ele falou, não, eu vou falar uma coisa para você. Agora você não está bem em outros sentidos. Você está com alguns problemas de saúde, questão, né, de ordem mental. Ele falou assim, eu não vou nem pensar nisso agora. Se você quiser focar nisso, você vai procurar um outro, né, médico. Mas agora, comigo, isso aqui não passa nem cogitação da gente pensar em fazer alguma coisa. Mas ele falou uma coisa que eu te falo. Quando você cuida... E aquilo naquela hora que ele falou, eu vou falar assim, conversa de médico, né? Só que o que aconteceu foi que, realmente, quando eu comecei a trabalhar algumas bases que não estavam, né, ok, realmente, naturalmente, o corpo foi respondendo. Porque o nosso corpo, quando ele começa, de alguma maneira, a apresentar alguns sintomas de que não está legal, e é por isso que é importante o mindfulness, para a gente poder observar o que está acontecendo nesse corpo, são processos já que podem trazer alguma inflamação, uma coisa mais crônica, então, às vezes, uma alergia, às vezes você pode sentir uma dor que é constante em alguma parte do corpo, e às vezes você não dá bola para aquilo. E esses processos já estão trazendo uma certa inflamação no seu corpo.
E um corpo inflamado, gente, ele é um canal aberto para qualquer coisa. A imunidade baixa, você fica mais predisposto a realmente a desenvolver doenças, não só, né, esses sintomas que às vezes incomodam. Você já começa a fazer mais uso de medicações, às vezes de antibióticos. Isso tudo desregula todo o nosso corpo. Claro que eu não estou falando para ninguém assim, para de tomar medicação. Mas a medicação, ela só entra realmente quando a gente já tem alguma coisa. E a ideia aqui é a gente fazer um trabalho preventivo. Então, quando a gente fala em saúde, se é alguém aqui da área da saúde, a gente quer trabalhar na saúde nem na primária, né? É aquela que vocês já ouviram falar que é a primordial, que é evitar a doença, é evitar sintomas, evitar que você, né, desenvolva algo. Agora, se você já tem, é utilizar disso tudo para que vocês possam voltar, né, a se reequilibrar, vamos assim dizer, e buscar realmente viver com mais qualidade, né? Então, alguns aspectos vão ser abordados, a gente vai falar sobre sono, a gente vai falar sobre ciclo circadiano, e aí dentro de tudo isso que traz saúde, né, de maneira integrativa, vocês vão estabelecer as pequenas metas, e a gente vai fazer isso semanalmente, para vocês tentarem incluir. Por quê? Formar um novo hábito não é fácil. Então, não dá para você colocar muitas coisas, senão você não consegue. Por isso que eu falei que esse aqui é a base onde você vai pegar os pilares que você percebe que hoje para você realmente são um grande problema. E aí, quando a gente fizer o nosso primeiro encontro, cada um vai determinar o seu. E aí a gente vai mostrar como que esquematiza algumas formas de se organizar para que consiga manter isso, né? Para que você não faça algo hoje, aí chega amanhã, faz, aí chega depois de amanhã, já fica meio assim. E aí, quando chega na quarta-feira, já, tipo, desencana. Porque eu sei que vocês também têm vida aí, né? Tem trabalho, família, às vezes filhos, enfim. E isso tudo também, né, ocupa espaço. Então, não é uma pessoa que, né, tipo, tô assim, 100% entregue a fazer o que for necessário, porque eu sei que a coisa não é bem desse jeito. Mas é o se organizar. A gente vai olhar para esse dia, ver como que ele está sendo realmente aproveitado e o quanto ele está sendo desperdiçado. E às vezes, muitas vezes, esse desperdício acontece e você não percebe por desatenção, por falta de presença. Então, às vezes eu falo para alguns alunos, eu falo assim, olha, dá uma olhada naquela parte do celular que mostra a parte de consumo da internet. E as pessoas às vezes ficam assustadas quando elas veem as horas que elas ficam ao dia. Né? A gente teve pessoas que falam, nossa, eu fiquei 4, 5 horas. Se é uma pessoa que trabalha com as redes sociais, eu vou entender, tipo, ela trabalha com aquilo. Agora, uma pessoa que não, aí é meio preocupante, porque você tem, né, não é nem 24 horas por dia, porque você dorme, ou pelo menos deveria dormir, em torno de 7 a 8 horas. É um ponto que a gente vai tentar conversar e negociar quem, né, pode começar a dormir melhor, porque isso impacta em muitas coisas. Então, assim, pensando que a gente dorme essas 7, 8 horas, então a gente já não tem as 24 horas. Então, se você ainda usa mais 4 horas, né, para, sei lá, ficar muito em rede, você já tem 12 horas do seu dia, quer dizer, a gente está falando metade do tempo, do dia, né, que está sendo, agora, de que maneira essa rede social está te agregando, aí tem que pensar nisso também. Não, Ana, eu, né, uso de uma forma consciente, mas assim, consciente em 4 horas, então é isso que tem que, né, pensar um pouco. Você, né, eu vou escrever aqui, peraí, chama Guilherme Takassi. Eu gosto muito do Guilherme, não é uma consulta barata, não vou negar, não. Mas eu passei com ele faz muitos anos, né? Quando era mais acessível. Mas eu acho que ele posta coisas bem interessantes nas redes. Ele e a esposa dele cuidaram de mim de uma época que eu, né, estava realmente não muito bem. Isso foi até antes de casar. E eu estava já nessa época ainda, né? Eu estava, acho que no último ano do período que eu vivi o transtorno de ansiedade generalizada, né? Então, assim, para quem não me conhece, ou sabe da minha história, eu vim de complicações de saúde, de várias questões pessoais, né, íntimas, que trouxeram várias desordens. Então, o meu trabalho, a minha vida pessoal, os meus relacionamentos, enfim. Isso vem de contextos da infância, eu posso até trazer isso um pouco nos encontros para vocês, porque às vezes pode abrir também, né, para olhar para outros profissionais, buscar ajuda. E quando eu cheguei numa fase onde eu precisava realmente, né, fazer algumas mudanças, eu precisei buscar alguns médicos porque eu não estava bem, né? As crises ainda aconteciam, né, de ansiedade, e eram crises terríveis.
Então, se vocês já tiveram isso, sabe como que é. Quem nunca teve, espero que nunca tenha. Mas qualquer doença de ordem mental, gente, não é frescura, tá? Não é mimimi. A pessoa sente isso fisicamente. Nem vou falar de resto, assim, né? Das sensações, às vezes, de angústia, enfim, do desespero que dá. Mas fisicamente, por exemplo, para quem sofre de ansiedade, quando tem uma crise, no meu caso, os sintomas eram clássicos de um infarto, né? Então, aquilo ali para mim era horrível, né? Se eu fosse dizer para vocês, eu já infartei milhares de vezes, assim, e realmente eram situações que me colocavam não só numa situação ruim, né, de sofrimento interno, como trazer sofrimento para as pessoas ao meu redor, né? Então, prejudicou relações de trabalho, me fez perder oportunidades. Então, assim, essas coisas todas foram, com o tempo, me fazendo questionar sobre a minha missão mesmo, sobre o meu propósito, sobre, nossa, por que isso está acontecendo comigo? Né? Porque eu achava que não é possível, né? Tipo, o que está acontecendo comigo, né? Eu fui escolhida para passar por tudo isso, e aí você vai vendo que não, uma galera passa por isso. E aí, quando eu comecei a entender um pouco de todo esse processo, eu fui a fundo, eu fui estudar, eu falei, gente, não, tem jeito, e aí eu fui trabalhando esses caminhos, e eu falei assim, hoje eu preciso ajudar as pessoas a ensinar para que elas, né, não cheguem onde eu cheguei. Então, a ideia do movimento é justamente movimentá-los, claro, cada um no seu ritmo, no seu tempo, nas suas possibilidades, para que não venha a doença, para que não venha, né, algo que possa te trazer sofrimento interno, ou, né, enfim, né, qualquer outra coisa que não te deixe bem. Então, a ideia basicamente é trabalhar esses pilares de saúde e outras coisas que, de repente, você, né, possa aproveitar dessas 4 semanas, para esse aqui eu posso agregar na minha vida, né, de alguma maneira, eu posso fazer uma mudança aqui ou ali. E eu vou estar indicando profissionais, eu vou estar indicando, enfim, cursos, pessoas, enfim, que de repente fizer sentido ao longo dessas 4 semanas que vocês forem trazendo também, né? E claro que eu vou estar compartilhando a minha trajetória, aí mais detalhada, para que de repente você fale, nossa, isso aqui está acontecendo comigo. Eu vou ver se fazendo isso aqui pode me ajudar. Eu sei que nem todo mundo às vezes vai ter financeiramente como marcar o médico, coisa do tipo, e às vezes nem vai precisar, né? Porque, por exemplo, meus pacientes, que muitos vêm com a questão da queixa de comer emocional, não tem como, quase boa parte tem já uma questão de transtorno alimentar, e eu acabo indicando, né, a psiquiatria e a psicologia, porque não tem como, sozinha ela vai ter muita dificuldade de lidar com isso. E às vezes as pessoas têm medo, né, de tomar uma medicação, e eu falo, não, seguro, não, se no seu caso, se o psiquiatra indicar, vá e tome com segurança. Agora está faltando química no seu cérebro. Então, agora você precisa dela. E aí você não quer dizer que você vai ficar confinado à medicação, mas é um processo que você vai precisar passar até que seu corpo se reequilibre, né? Então, por exemplo, eu já tive hipotiroidismo. Eu convivi 8 anos com a doença. Quando eu comecei a estudar mais sobre o hipotiroidismo, eu era muito nova quando eu comecei a desenvolver o hipotiroidismo, eu estava toda bagunçada. Não era só hipotiroidismo, né? Então, a ferritina estava lá embaixo, colesterol alto, alimentava mal pra caramba, fazia exercício, mas, tipo, enfim, né? O resto não estava legal, não adiantava só fazer exercício físico. E aí eu fui entendendo, hoje eu entendo o que aconteceu com o meu corpo. E eu passei por um processo de desinflamação do meu corpo, que foi fazendo ele voltar, né, aos eixos, e hoje eu não tomo medicação. Isso não quer dizer que todo mundo que tem hipotireoidismo isso vai acontecer. Mas o que eu estou dizendo é, o quanto máximo você conseguir cuidar desse corpo físico, e corpo físico, gente, é saúde mental. Então, assim, um corpo forte vai trazer uma mente forte. Não no sentido, assim, gente forte, de ser aqueles caras gigantes, não é isso. Né? Quando eu falo um corpo forte, eu falo um corpo saudável. Então, quanto mais, aí você vai entendendo por que essa mente vai se tornando forte também, vai se tornando saudável. Porque não é só química, né? Então, tem uma série de coisas que estão acontecendo que a gente vai entender nessa jornada. Então, assim, até para quem não for, né, fazer essa mentoria, esse projeto, eu já indico de cara um livro que eu conheci por uma nutricionista, que por sinal tem cursos ótimos, e eu não tenho problema nenhuma de indicá-la, porque hoje ela nem é tão mais nutricionista, que ela chama Lara Nesteruk, né? Então, algumas pessoas aqui conhecem, eu já postei ela nas minhas redes, e tem um livro que ela comentou muito, que mudou a vida dela, que eu fui lá atrás e fui ler.
E eu realmente achei um livro bem bacana para começar. Até uma das sugestões que eu queria fazer é tentar incluir para vocês aí um pouco o hábito da leitura. E esse livro chama A Semente da Vitória. O Nuno Cobra, que é o autor do livro, ele foi um grande treinador aí de pessoas feras, né? Um deles é o Ayrton Senna. Esse cara trabalhou o Ayrton Senna de forma, né, integrativa, e o livro realmente ele traz essas bases, tá? Então, assim, lógico, eu não vou fazer cópia e réplica do livro aqui, mas vai ter pontos, sim, que vai, né, conversar muito com esse livro. E eu até pensei em da gente conversar ao longo dessas 4 semanas trabalhando esse livro, né? Só não sei se daria tempo de vocês tê-lo, então eu vou tentar ver se eu acho em PDF, compartilhar com vocês, e a gente talvez pegar alguns pontos, né, para conversar também desse livro. E aí o que eu vejo só do livro, que está um pouco desatualizado, é a parte da nutrição. Eu vou até escrever para vocês aqui, chama A Semente da Vitória. É um livro, como eu falei, assim, que realmente, para o tempo do Nuno, para o contexto lá de trás, assim, você vai vendo que ele teve um grande mestre que não tinha formação de nada, estudou bastante nessa jornada e foi ensinando outros grandes homens, né? Então, quando a gente tem hoje a referência do Ayrton Senna, não ele foi apenas um grande piloto, né? Ele foi um grande ser humano, né? Até hoje são usadas frases e falas dele que você vê que ele já era diferenciado. Então, a ideia é que vocês possam entender essas bases, porque se você conseguir ter esse mínimo, o resto vai começar a ficar um pouco mais fácil. Então, o que eu vou sugerir, né, quando a gente fizer o primeiro encontro? De você olhar para os pilares que eu vou apresentar, né, um a um. Aqui eu estou falando assim, né, no geral, e olhar assim quais você ainda vê que não está muito legal e que realmente está te prejudicando. E aí, em cima daqueles, a gente vai fazer as pequenas metas, né, para que você, aos poucos, possa ir introduzindo essas mudanças de forma realmente, né, gradativa e tornar aquilo que era difícil para você em algo fácil. Porque, gente, o difícil, ele é difícil porque a gente não tem contato, a gente não tem experiência com aquilo, é porque aquilo ali envolve um grande esforço, ou porque você olha aquilo e fala assim, nossa, jamais eu faria isso, não tenho capacidade. Às vezes a gente tem umas crenças aí que também já colocam maior limitação na gente, né? E não é que assim, você vai poder tudo que você quiser aqui. É óbvio que a gente tem limitações, mas é também ver que tem certas coisas, a gente coloca muita barreira e talvez seja possível. Mas, assim, é fazer aquilo que faz sentido. Não adianta você falar assim, vou fazer uma maratona, que nem a Ana, que gosta de ficar correndo naquele doido. Mas eu não gosto de correr. Nem vejo graça nisso. Para que vai fazer? Não, mas eu gosto de dançar. Então, ok. É isso que você vai se dedicar. Não é fazer o caminho que o outro faz, porque deu resultado para ele. Porque tem muitos caminhos que chegam no mesmo resultado. Pensando em questões estéticas, tem vários. Inclusive de não fazer exercício, né? E você pode, inclusive, também não abrir mão de comer certas coisas e emagrecer também. Claro que tudo, gente. Cada escolha é uma renúncia ou algumas renúncias. O que não der para ter tudo. A gente vai ter que aprender a também não ser, né, às vezes, uma criança mimada, que acha que tem que ser tudo do jeito e não é bem assim que a coisa funciona, né? Então, assim, a conversa de hoje era mais para trazer um pouco desse cenário, né, que realmente é trazer as bases para ter uma boa saúde, né, para que vocês possam ter mais qualidade de vida, que vocês possam envelhecer bem, que você possa, né, ter boas relações diante disso. E quando você está bem, quando você está feliz, gente, isso chega nas pessoas que estão próximas a você, né, e essa é a ideia. Então, basicamente é isso, a gente vai falar outras coisas também. Quando eu falei de vocês arrumarem a casa de vocês, não era só o fato da organização, que é o que eu penso. Se você não arruma nem a sua própria cama, o pessoal fala assim, mas para que arrumar a cama? Né? Tipo, deixa assim, depois, ou para que lavar a louça, amanhã eu lavo. Quando você faz isso dentro da sua casa, naturalmente você faz isso com o seu corpo. Do tipo, depois eu faço lá uma caminhadinha no fim de semana, depois eu vou lá e vou no médico fazer um check-up. Isso fica sempre depois. Então, a ideia realmente é começar a criar o movimento do sair, né, do fazer o pequeno esforço, né, então, assim, só vou conseguir, né, fazer, sei lá, uma maratona se eu começar a caminhar, né, não adianta ficar só no plano das ideias, aí sua cabeça fica cheia,
Porque você vê todo mundo fazendo, porque aquele excesso de informação, tem que fazer isso, e é tanta coisa que aí você não faz nada, você fica paralisado. Porque a mente fica super sobrecarregada. E como a gente sobrecarregado com cheio de coisa, gente, você não faz nada. Porque aí você se perde em meio a tantos pensamentos. E é por isso que entra um pouco do mindfulness aí. A gente vai trazer um pouco de compaixão também, para a gente não fazer essa caminhada com chicotinho. Ah, sou incompetente, tá vendo? O que a Ana falou, fica pensando tanto, você nem para isso você consegue. E não é isso. É entender que esse ser humano está em um processo de evolução e que tem dificuldades. E que diante dessas dificuldades, você vai trazer uma gentileza e acolher esse ser humano e falar, calma, tá tudo bem, vamos ver o que dá agora. Tirar o excesso dessas informações e trabalhar o que agora realmente eu consigo. Então, o caminho é por aí, tá? Então, assim, a ideia é a gente começar a criar um passo a passo, cada qual o seu. Então, assim, vai ser uma coisa que a gente vai fazer juntos, claro, né? Então, vai ter encontros semanais, tá? Assim, ao vivo, online. E é óbvio que eu vou estar passando conteúdos no grupo no WhatsApp, tá? Eventualmente, alguns materiais também, conforme a necessidade. Mas esses encontros vão ser importantes por quê? Porque esse vai ser o momento onde você vai realmente, né, colocar a mão em ação. Vou precisar que vocês tenham um caderninho para escrever, para colocar, para realmente, sabe, aquilo ali ser afirmado e você possa olhar para aquilo e lembrar, isso aqui é importante para mim. E claro que vai ter outros métodos que eu vou ensinar, né, de organização, né, aí cada um vai se identificar com, falar, esse aqui para mim é melhor, esse daqui não, enfim, para que você possa visualizar isso e te lembrar. Né? Então, assim, ou às vezes você é mais tecnológico, ou você é mais do papel, ou você é do post-it, e a gente vai, nesse primeiro momento, tentar fazer essa organização, tá? Então, assim, gente, basicamente é isso, né? Quer dizer, bastante coisa, mas, assim, é mais para vocês entenderem o geralzão, porque, óbvio, talvez para uma pessoa, sei lá, fazer exercício não faz sentido, porque ela já faz, não é um problema para ela. Então, assim, esse pilar para ela tá ok. E aí você vai falar, não, mas para mim não tá ok, sei lá, dormir, né, mais horas. Então são essas pequenas metas. Então tem gente que, sei lá, não bebe água. Vamos tentar beber um pouco mais de líquido aí. Então essas coisinhas que a gente vai, né, tá pontuando, tá? Vocês têm alguma dúvida? Qualquer coisa, gente, perguntem, fiquem à vontade, porque agora é a hora. Também já, né, já tô meio que encerrando aqui, porque era a ideia, mas passar uma geralzão. E aí, sobre a questão também de valores, então, como que funciona, né? Eu pensei um pouco a respeito, eu não queria que fosse algo que encarecesse, esse encontro hoje, independente de quem está no grupo do WhatsApp, quem está aqui, isso pode ser expandido para outras pessoas que vocês conheçam, tá? Então, assim, antes de eu falar do valor, eu queria que vocês entendessem que, por que um grupo? Porque grupo tem força, né? Nós somos seres sociais, a gente precisa se sentir pertencentes, a gente precisa sentir que a gente está, né, sendo acolhidos e também se identificando com as pessoas que estão no mesmo processo. Então, pensando que vai, sei lá, boa parte aqui está querendo emagrecer. Você vai ver que todos vão no grupo, né, tá falando sobre isso, vão estar tentando achar caminhos porque tem uma dificuldade ali. Então, o grupo se autoajuda. Só que é importante que esse grupo tenha movimentos. Então, é importante que vocês se movimentem dentro do grupo, movimentem esse grupo. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam, assim, é de usar o grupo de uma maneira realmente, assim, inteligente, até posso usar essa palavra, no sentido de realmente falar, meu, o que eu posso colocar ali que vai fazer com que o grupo, né, não desanime. Essa é a ideia, vocês realmente motivarem, né, de alguma maneira, a não deixar a peteca cair. Né? Esse início é importante porque formar novos hábitos demanda um certo tempo. Alguns estudos mostram ali uma faixa, né, depende muito, né, porque na verdade tem, assim, tinha aquela questão dos 21 dias que veio de um livro, mas esses 21 dias era por conta de um procedimento, eu não lembro muito bem da história, mas era um procedimento que foi feito através de um médico para, acho que, cirurgia, e ele viu que as pessoas, né, eram 21 dias que dava mais ou menos. Mas, assim, isso é um pedaço, né, um espectro de algo ali. Agora, a gente, quando observa os vários estudos, o que tem ali é pessoas que conseguem formar um novo hábito em 18 dias e pessoas que formam um hábito em 66 dias. E claro que vai ter aqueles, assim, bem discrepantes, né, demora um ano, sei lá eu. Então, assim, a verdade é que não existe uma data, um prazo, né, um tempo.
cada qual com o seu. Algumas coisas talvez vai ser mais fácil para você. Então, faz de conta que eu chego para você e falo assim, ó, todo dia ao acordar de manhã, eu gostaria que vocês tomassem um copo de água em jejum. Tem gente que já faz isso. Isso ela não vai precisar fazer no movimento. Tem gente que fala, nossa, Ana, nunca bebi água de manhã. Ah, como que eu faço? Se você for pegar lá na cozinha, talvez você se esqueça. Aí, se eu deixar do lado da minha cama, na hora que eu acordar, eu já pego essa água. Ou lá no banheiro, porque na hora que for escovar os dentes, já tá a água ali. Então, a gente vai criar gatilhos para que esse hábito possa se perpetuar. Para que você possa lembrar, olha, né, é por aqui. Então, o grupo tem esse potencial de ajudar, porque você não se sente sozinho. Tem pessoas que têm dificuldade de fazer as coisas sozinho. Tem gente que não vai para academia sozinho, não faz uma caminhada sozinho, que, né, que, enfim, pensando mais até em exercício, tem pessoas que não vão. Eu já sou uma pessoa naturalmente que eu vou sozinha e às vezes até me incomodo se tiver muita gente eu falando. Então, assim, cada um funciona de um jeito, mas o grupo ajuda, né, mesmo que pessoas que sejam um pouco mais, assim, né, na delas, ela vai ver uma frase ali, vai ver alguém falando. Então, se está um dia frio, ela não está cansada, mas está com preguiça pós do frio e vê, sei lá, um grupo indo fazer exercício, ela já fala assim, ai, meu, por que eu tô aqui, né? Então, assim, poxa, eu sei que tá frio, mas vamos tentar, vamos me agasalhar, e chega lá, você vai ver que a coisa muda. Você faz exercício, você fala, ainda bem que eu vim. Então, a ideia é mais ou menos por aí. Aí eu soube que alguém escreveu aqui, Nubia, será um encontro por semana, qual dia e horário? Então, Nubia, eu estava pensando muito sobre isso, eu ia até conversar com, porque eu penso assim, né, de duas, uma. Ou a gente, né, pega um dia da semana, e eu pensei na segunda-feira, né, tudo bem que o primeiro encontro, a gente está falando em começar no dia 5, né, o dia 5 ele cai numa terça-feira. Só que esse dia 5 eu deixaria para algumas orientações iniciais. E aí eu ia tentar realmente manter, ou de fazer, né, esses encontros ao final da semana, porque é um momento que pega para as pessoas, né? Então, ou deixar quinta ou sexta, essa era uma ideia, ou o próprio fim de semana ou segunda. Eu não queria que fosse, né, meio quebrado no meio, mas assim, ou teria que ser próximo do fim de semana, onde as pessoas já começam a se perder, ou então, né, tipo, na segunda-feira. Então, até eu ia abrir depois, né, com essa conversa, eu ia abrir, como fala? Um formulário só para isso, né, para ver o que venceria. Então, depois eu pretendo fazer isso. Na verdade, eu vou ter que fazer isso até amanhã. E, assim, quem não puder participar vai estar gravado, tá? Então, ninguém vai perder o conteúdo. Não vai ser encontros tão longos, a gente vai tentar ser um pouco mais prático e assertivo. Eu sei que todo mundo tem as suas coisas aí para fazer, mas com certeza no grupo do WhatsApp a gente vai ter uma frequência de fala. Eu só vou pedir para que as pessoas tomem um cuidado só em passar coisas meio que nada a ver, assim, sabe? Tipo, sei lá, coisas de política, né? Isso ninguém precisa, porque eu sei que a gente vai entrar numa fase meio nebulosa agora, né? Então, assim, eu vou pedir para vocês evitarem, né, as coisas óbvias, né? Política, religião e temas polêmicos, né? Sei lá, pornografia, essas coisas que eu acho que todo mundo sabe, né? Então, é só esse tipo de coisa, assim. O resto pode mandar. Tá? Às vezes, assim, não é tão assim com o assunto, mas é indicação de um filme, não tem problema. Quanto mais vocês interagirem, melhor vai ser, tá? E aí, então, eu vou colocar até amanhã a minha ideia, né, para a gente definir a data e horário. É lógico que o horário, se for durante a semana, vai ser à noite, né? E se for, eventualmente, se vocês preferirem de fim de semana, né, vai ser algo mais em torno do período da manhã, ou no máximo à tarde, tá? Eu acho o fim de semana mais complicadinho. Para mim não é, porque onde eu for, se eu tiver internet, eu consigo fazer, né? Mas é mais por causa de vocês também. E aí eu vou tentar deixar algo de encontro, assim, de meia hora, no máximo 1 hora, tá? Para a gente ser prático e ter aquele momento de conversa, tá? E aí, em relação a valores. Então, os valores, como que eles vão funcionar? Então, assim, para quem já fez curso comigo, tá? É 1 mês, né? Então, o valor vai ficar de R$ 79,90. E para quem nunca fez nada comigo, vai ficar R$ 89,90, tá? Se alguém, né, quiser fazer, quer muito fazer, mas não tem como marcar com isso, eu permito até, de repente, se for o caso, fazer em 2 vezes, mas assim, Ana, não tenho dinheiro, eu tô dura, enfim, tô duro. Algumas pessoas sabem aqui, eu ofereço bolsas gratuitas, ou então um valor colaborativo. A pessoa vai dar o quanto ela pode, tá? Então, tem todas essas opções. E é isso, gente. Não sei se ficou alguma dúvida. Se ficou, vocês me falem, tá? Eu estou à disposição. Se quiserem abrir aqui, ou de repente no WhatsApp, ou me chamar no individual, tá bom? Então, assim, chamem as pessoas que vocês
gostem e que quer cuidar junto, né? Porque eu vejo que isso também ajuda bastante quando é no dia a dia mesmo, chamar aquela pessoa para ir junto na academia, fazer caminhada na praça, enfim, né? Se organizar no fim de semana para se planejar, para se alimentar melhor, que são coisas que eu vou trazer assim, de uma forma mais esmiuçada. Eu vou fazer um PowerPoint, não, um PDF, né, com os pontos e já algumas coisinhas para como eu faço para otimizar essas, né, possibilidades de mudança. Perfeito? Então é isso, gente. Não vou roubar mais o sábado de vocês, não. Então, curtam, descansem, e quem não arrumou a casa, arrumem. Arrumem aí, principalmente os pontos que vocês fiquem mais, né? Tipo, quarto, cozinha. E assim, gente, a ideia disso é fazer também trabalhar uma outra coisa, isso, antes de terminar, que é uma coisa que eu quero inserir isso também, né? Porque às vezes as pessoas eu vejo falando muito disso desde que eu me conheço por gente, da doação. Então, aquilo que não serve mais, obviamente, joga fora. Né? Não vai dar coisa que é ruim, que não serve nem para sua casa, não vai dar para as pessoas. Mas assim, sabe, libera a casa, né, dessas coisas que estão assim só empacando ali, dando volume, deixando, sabe, tudo ocupado. É que nem nosso corpo, a gente tem que liberar o espaço de coisas assim, de repente você tá lá, né, tendo dificuldade, sei lá, de emagrecer, tendo resistência à insulina, diabetes. O que está acontecendo é que nossa célula tem excesso de gordura e você precisa liberar essa gordura, né? Então o corpo nosso está inflamado de excessos às vezes e a nossa casa também. Então a ideia é começa, tipo, sabe, mandar isso para fora, ou joga fora e joga a gente sem dó, ou doa, né? Eu acho que o ato de doar vai te fazer muito bem. Todo mundo que faz isso fala que se sente bem. Então, assim, é um dos itens que eu gostaria, né, que vocês pensassem, né? De realmente servir, mesmo que você não ache que é muita coisa. Que é? Ah, mas eu não vou ver a pessoa, só vou entregar. Não tem problema. A sensação da entrega, de estar dividindo, compartilhando, ela vai te beneficiar da mesma maneira, tá? Então é isso, gente. Bom, como ninguém falou nada, não escreveu no chat, não abriu o microfone, então eu vou mandar tudo lá no grupo depois com calma. Se eu não mandar hoje, eu mando amanhã, tá? E vocês fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa, tá ok? Posso falar? Claro, pode. Oi, eu sou a Valéria. Estou no computador do meu filho aqui, parece que está com outro nome. Bruno aqui. Ai, Valéria, agora sim que eu tô vendo essa carinha com calma aqui. A Estou Valéria. no computador dele. Só para dizer que achei bem legal esse programa que você está fazendo, esse projeto. E você já me deu uma dica muito legal. Eu não tenho hábito de beber água em jejum. E eu já vou começar a fazer a partir de amanhã, deixar o copinho na minha cabeceira, porque realmente, se for para a cozinha, já vou direto fazer o café e já não bebo água. Nunca tive. Ó, Valéria, eu vou trazer um dado sobre isso, né? As pessoas falam assim, ai, mas tem que ser água, preferencialmente água. Porque assim, pensa, se você dorme 8 horas por dia, é, são 8 horas que o seu corpo não recebe uma hidratação. E o nosso corpo, gente, 80% da formação dele é de água. Então, é o nutriente mais importante, né? Não tem como falar que não. Então, é importante o nosso corpo estar hidratado. E as reações metabólicas envolvem água. E não só elas, né? Outras importantes. Um bom funcionamento do intestino, enfim, para tudo. Então, assim, a questão da água não é conversa mole, assim, para criar um hábito. Não, aquilo ali tem fundamento, né, científico até. Então, isso envolve saúde. Então, assim, é um convite, né, que eu já trago para vocês. Então, se já foi para a Valéria aí como uma possibilidade, para quem não bebe, recomendo, tá? E aí eu vou. E Eu assim, queria dizer... desculpa. pode falar. Imagina, pode falar. Desculpa, eu só queria dizer também que realmente isso tudo que você fala de dar o primeiro passo, né, para começar uma mudança na nossa vida, isso foi muito importante na minha vida também aconteceu. Eu já dei vários passos. Às vezes a gente realmente tem que cair, levar um belo tombo para a gente levantar, acordar, despertar e ter as mudanças. E só para deixar assim, só para elucidar mesmo, porque eu sou uma dona de casa e eu publiquei 2 livros, em 2019 e 2020, e um livro de poesias e um livro de contos. Então, isso aqui foi uma grande transformação na minha vida. Foi uma grande transformação. E um dos livros que eu tenho se chama Nem Tudo Que Voa é Pássaro. E eu digo que foi meu grande voo. Eu sempre mostro para as pessoas, e eu falo para as pessoas, olha, todo mundo pode voar. Todo mundo.
E voar é dar o primeiro passo para você até realizar sonhos, né? Sim. E essa é a ideia, Valéria, porque se vocês entenderem que uma mudança que seja no seu estilo de vida, seja se alimentar melhor, quando você consegue reconhecer e observar o esforço que você fez para fazer aquilo, porque não é fácil, você vai vendo que, poxa, eu fui capaz de fazer isso, sei lá, em salada na minha vida, eu não comia. E se eu fui capaz disso, eu acho que eu sou capaz de outras coisas. Porque aí você começa a ter, né, requestionar aí essa ideia da capacidade. Às vezes a gente tem essas crenças que vêm da nossa infância, e não só da infância, né, mas que ficam, de alguma maneira, no nosso cérebro, falando, você não pode, é capaz. O vizinho sim, você não. E a ideia é que a gente possa perceber que a mudança está nesses pequenos passos. E que as pequenas mudanças são grandes mudanças. Às vezes as pessoas não percebem isso. Eu já tive uma aluna, eu não sei se a Cris estava nessa turma de Mindful em que ela falava assim, que depois que ela almoçava, ela pegava 3 balinhas, né, do lugar onde ela almoçava. A Cris estava, você lembra, né, Cris? E ela falava, essas 3 balinhas, aquilo ali me incomodava, porque 3 balinhas 5 vezes por semana, pelo menos, né? E fora as outras coisas que ela comia. Aí eu falei, nossa, mas por que essa necessidade das 5 balinhas? Aí na sexta-feira tinha um sorvete ainda, tal, né? E ela falou, não sei, quando eu já peguei. Quer dizer, tá super automático. Ela formou um hábito de pegar essas 3 balinhas. E chegou um dado momento no programa que ela falou assim, nossa, agora eu tô pegando uma. Gente, vocês têm ideia que de 3 foi para uma? Porque ela chupava essas balas. Então, assim, se a gente for contabilizar a quantidade de açúcar, porque bala é só açúcar, praticamente. Não sei que bala que era, mas às vezes tem que ter gordura, né? Aí você fala, caramba, né? Você vai fazer as contas, é bastante, né? Se a gente pensar em calorias vazias, até porque o açúcar não traz benefício algum. Não estou falando mal do açúcar, gente, não estou vilanizando, só estou falando que é um nutriente que eu não preciso consumir em excesso. Se eu souber o consumi-lo com sabedoria, eu posso consumi-lo tranquilamente. Mas era muito desnecessário para ela. E chegou um momento que ela já não estava pegando mais a balinha. Então, assim, a Cris também tem uma história que depois, né, se ela estiver no grupo, ela pode até contar pra gente. Então, assim, o ponto é, às vezes está automático. E é por isso que o Mindfulness entra. Para a gente quebrar esses automatismos e começar a parar para pensar, por que eu estou fazendo isso? Isso vai contribuir de que maneira, né? Para o meu corpo, para a minha saúde, para as coisas que eu busco. Se eu comesse como eu comia com uns 18 anos, 16 anos, eu jamais faria o que eu faço hoje, né, em relação, por exemplo, ao esportes. Então, eu fiz uma meia maratona. Imagina uma pessoa que comia o que eu comia fazer, morre no meio do caminho, nem começa, na verdade. Então, assim, o ponto é, onde eu quero chegar, eu preciso visualizar que tem algumas escolhas a serem feitas nesse caminho. Eu só preciso entender essas escolhas e ver se elas fazem sentido para mim. Se elas não fizerem, eu não vou conseguir dar sequência. Porque vai cair por terra, eu vou desanimar, e tem outros fatores que a gente vai conversar. Então, assim, vai ser muito importante vocês colocarem durante essas 4 semanas as dificuldades. Porque aí as pessoas de fora conseguem contribuir, inclusive eu, né? Óbvio. E, assim, eu vou estar aberta, gente, a vocês perguntarem o que vocês quiserem, tá? E nessas 4 semanas, seja, né, da nutrição, seja de mindfulness, seja de neurociência, tudo aquilo que eu souber responder na hora, eu responderei na hora. E aquilo que eu não souber, eu vou pesquisar e vou trazer para vocês, tá? E sempre, né, dentro do possível, né, com viés aí da ciência. Claro que nem tudo é ciência, né, gente? Às vezes você é uma pessoa que tem muita fé e acredita em alguma coisa que, independente se é religião ou não, mas que é uma coisa que você pertence, que te faz bem, e você fala, não, isso me faz bem e me traz esse benefício. Beleza, você continua, você não precisa tirar nada do que te faz bem. A ideia é que a gente tirar, talvez, ou melhorar algo que não faz bem, e incluir coisas boas, tá? Então, assim, também tinha esquecido de falar, eu vou estar aberta a conversar com vocês, né, sobre qualquer dúvida. Claro que eu também vou deixar os momentos para responder, né, não é toda hora que eu vou conseguir responder, então eu vou te pedir só, às vezes, paciência, assim, né, por conta, né, de uso de WhatsApp mesmo. E é isso, tá? Então, como eu falei, amanhã eu mando tudo com calma. Então, para a gente começar na terça-feira, né, que é dia 5. Vocês vão receber material ali já, tal, mas a gente vai definir, e eu vou mandar esse formulário amanhã, então eu peço para todo mundo responder, que for participar. E como eu falei, qualquer coisa financeira a gente me chama no privado, não precisa mandar no grupo, tá? Vocês não precisam se sentir ali mal em estar falando, Ana, tô sem dinheiro, você fala assim, mas é só isso. Não, às vezes é muito para alguém, né? Tipo, pode ser só isso para quem talvez trabalhe, tem uma rotina, né, financeira boa aí,
mas tem algumas pessoas que não. Então, podem me chamar no privado, tá? E aí, depois eu vou estar passando tudo com calma. Se faltar alguma coisa do que eu falei aqui, vocês podem me cobrar. Falar, Ana, você falou isso, você não entregou, não tem problema, tá bom? E é isso, gente. Então, fica o convite. Espero que vocês, né, estejam nessa primeira turma. E um bom e ótimo resto de fim de semana para vocês. Tá ok? Então, fiquem bem. Grande beijo a todos e todas. E a gente se vê. Tá bom, gente? Vou fechar aqui, então. Tchau, tchau, gente. Bom fim de semana.